Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula para o concurso do Banco do Brasil. E só para lembrar, quem quiser ter acesso ao curso completo, com a apostila em PDF, com todos os slides que eu utilizo nas aulas, com material de resumo direcionado para revisão e um banco com questões comentadas, primeiro link aqui na descrição. E no mais, peço aí para vocês deixarem o like nesse vídeo e desejo a todos vocês uma excelente aula. Essa daqui é a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. A gente tem aqui os operadores do mercado financeiro, a gente tem os órgãos supervisores e a gente também tem os órgãos normativos. Hoje a gente vai estudar o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão normativo aqui do mercado de moeda, crédito, capitais e câmbio. Então olha só, Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão superior do Sistema Financeiro Nacional. Ele é chamado assim, tá? De órgão superior. E tem a responsabilidade de formular a política da moeda e do crédito. Vamos entender isso daqui, tá? Bom, quando eu penso em política, eu tenho que associar isso a um conjunto de medidas que o governo ele vai tomar no sentido de resolver algum problema. E aqui são medidas, então, na moeda, no controle da moeda que a gente tem na economia, a gente vai se aprofundar nisso ao longo das próximas aulas, e também medidas que são tomadas no sentido de controlar o crédito, né? Como que as instituições financeiras vão distribuir o crédito, dinheiro emprestado, financiamento às pessoas e às empresas. Então, o Conselho Monetário Nacional, ele formula como que vão se dar essas medidas, como que vão se dar essas políticas. E para que ele formula, para que ele faz isso? O objetivo dele aqui é conseguir a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do nosso país. Olha só, quando eu falar em estabilidade da moeda, essa primeira parte aqui, eu estou falando de controle da inflação. E aí a gente chega aqui num conceito que é importantíssimo para a gente entender a atuação do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central do Brasil e também do Comitê de Política Monetária. Mas vamos lá, com calma, tá? Primeiro, o que é a inflação? A inflação, ela é o aumento geral e contínuo dos preços de bens e serviços em uma economia ao longo do tempo. Essa daqui é uma definição, tá? Uma definição mais simples só para a gente entender. Então, como é que eu enxergo a inflação na prática? Vamos supor que eu tivesse uma máquina do tempo e conseguisse voltar lá para os anos 2000 e fosse visitar um supermercado. Se eu fosse fazer uma compra de um refrigerante, fosse fazer a compra de 1 litro de leite, eu ia ver que o preço que estava sendo me cobrado é muito menor do que o que custa hoje em dia. Esse aumento que aconteceu nos mais de 20 anos aí que a gente tem, isso se dá por conta da inflação, tá? É o aumento dos preços de maneira geral ao longo do tempo em uma economia. E ela implica a diminuição do poder de compra da moeda, né? Significa que o nosso dinheiro está perdendo valor. E isso é ruim, a inflação ela é ruim, principalmente, né, quando não controlada, porque isso vai afetar principalmente as pessoas mais pobres, aquelas que daqui a pouco não estão conseguindo reposição salarial ou que estão desempregadas. Porque o preço dos bens ele vai subindo e a pessoa não consegue renda para conseguir comprar. Ela vai ficando mais pobre ainda. Como é que isso funciona? Só para a gente entender aqui no exemplo. Tá? Eu tenho, por exemplo, R$ 1.000 que eu recebo de salário. Com esses R$ 1.000, vamos usar aqui um exemplo só para a gente entender. Eu consigo comprar uma cesta de produtos. E aí, com essa cesta aqui de produtos, eu consigo passar o mês, né? É o que eu necessito para conseguir sobreviver durante o mês. Então eu poderia pensar, por exemplo, né, que nessa cesta de produtos aqui eu tenho 10 produtos que são essenciais, né? Vou ter ali alimentação, vou ter ali também cuidados básicos que eu tenho que ter para passar o mês. E eles somados, eu posso ter 10 produtos de R$ 100, posso ter 20 produtos de R$ 50. Eles somados, eles vão dar R$ 1.000, que é exatamente o que eu ganho. Então eu ganho 1.000, gasto 1.000. Aí vamos pensar que passou aqui um ano. Aí, o que aconteceu? O preço desses produtos aumentou. Se antes eles custavam, se antes eu tinha 10 produtos custando R$ 100, agora o preço aumentou de 100 para 110. O que vai acontecer? Eu vou precisar agora de R$ 1.100 para poder comprar a mesma cesta de produto que um ano atrás eu pagava o valor de R$ 1.000. O problema é, se eu recebi um aumento no meu salário de 1.000 para 1.100, eu continuo na mesma situação. Agora, se eu não tive esse aumento, eu continuo recebendo R$ 1.000, eu já não consigo mais comprar essa cesta de produtos
e eu vi ali, né, o dinheiro perdendo valor e eu acabei ficando mais pobre. Então, isso é uma situação ruim, né, quando a gente tem inflação, porque geralmente as pessoas que não têm tanta renda, que não têm um emprego formal, elas têm uma dificuldade maior na reposição salarial. E se a inflação ela vai subindo de maneira descontrolada, ela vai vendo o seu dinheiro perdendo valor e também ela vai vendo a situação dela ficando pior. Tá? Então, essa daqui é a diminuição no poder de compra. E notem aqui que eu consigo medir aqui o quanto que foi a inflação. É claro que aqui eu estou considerando só uma cesta de produtos, mas quando a gente olha a inflação, na verdade, existe índices que vão calcular qual que foi o valor da inflação e eles vão considerar lá uma cesta de produtos. Aí tem vários índices, né? O IPCA, por exemplo, é o índice que vai ser utilizado aqui quando a gente falar em política monetária, mas tem o IGPM também, que vai trazer essa ideia para nós. IPA, IPC, tem outros tantos aí. E bom, no exemplo que eu coloquei aqui, eu consigo ver que se saiu de 1.000 para 1.100 é porque eu tive um aumento aqui de 10%. Em outras palavras, a inflação aqui nesse período de um ano, ela foi de 10%, né? Se eu estivesse considerando que a minha economia só tivesse essa cesta de produtos. Se eu não tiver uma reposição salarial de pelo menos 10%, eu vou ter ali uma situação onde eu fiquei mais pobre nesse período de um ano. Então, olha só, né? Tudo isso aqui para a gente entender isso. O Conselho Monetário Nacional ele tem o objetivo de estabilizar a moeda, porque aqui a moeda ela teve diminuição no poder de compra. Agora, se ele consegue estabilizar, o que vai acontecer? Ao invés de ter uma inflação de 10%, eu vou ter uma inflação menor, talvez, né? Ali perto de 2, 3%. Aí não vai, o meu dinheiro não vai perder tanto valor nesse tempo aqui que está sendo analisado, tá? E estabilidade da moeda, então, eu entendo como controle da inflação, para não deixar isso daqui disparar. Então, um dos objetivos do governo, ao formular, do Conselho Monetário Nacional, ao formular a política da moeda do crédito, é o controle da inflação. O outro é o desenvolvimento econômico e social do país, que se traduz aqui como crescimento econômico do país. Sim, tá? De maneira geral, a gente pode entender que se a economia ela está produzindo mais, ela está crescendo, isso vai trazer uma situação melhor para todos. É claro, né, que a gente tem que ver como é que vai se dar a questão da desigualdade e tudo mais, mas geralmente é isso. Economias que produzem mais, o bem-estar das pessoas daquele país tende a ser melhor. Então, por isso que o Conselho Monetário Nacional, ele também visa aqui formular política para conseguir esse crescimento econômico do país. Crescimento econômico e social, né, para se refletir isso em todas as pessoas. Bom, um ponto importante que eu chamo a atenção aqui, tá? É que o Conselho Monetário Nacional ele visa o controle da inflação. Inflação é esse aumento generalizado nos preços em uma economia ao longo do tempo. O contrário de uma inflação é o que a gente chama de uma deflação. Isso aconteceria, por exemplo, né, se essa cesta de produtos que totalizou R$ 1.000, em um ano ela totalizasse agora R$ 900. Ou seja, ela perdeu aqui na verdade, o meu dinheiro ganhou valor no tempo, né? Porque eu tive aqui uma conta que desceu, né? O preço dos bens desceu, e aí agora eu preciso de menos dinheiro para comprar aquela cesta de produtos. Isso é o que a gente chama de deflação, é o contrário da inflação. E parece bom, né, à primeira vista, porque se eu continuo ganhando R$ 1.000, em tese agora está me sobrando dinheiro. O problema, tá, é que a situação, quando a gente tem uma deflação, é que esse tipo de situação acaba acontecendo quando a gente tem recessão econômica. Porque se os preços estão caindo, as pessoas vão querer esperar, né? Estou dando um exemplo do que pode acontecer, as pessoas vão querer esperar para ver os preços caírem ainda mais. E aí elas não vão consumir. As empresas também vão notar que a cada mês elas vão receber menos porque o preço dos seus produtos está caindo e elas ainda vão ter que pagar o mesmo salário aos funcionários, daqui a pouco vai ter que demitir. Então esse também é um problema, não é uma situação muito boa. Então por isso eu não posso dizer que a política monetária no nosso país, ou a política de crédito, ela visa atingir aqui uma situação de deflação, onde a gente quer que os preços caem. Não é isso. Eu quero uma inflação, mas é uma inflação mínima, controlada, não deixar isso daqui perder o controle. E aí, por conta disso, daqui a pouco a gente vai ver, o Conselho Monetário Nacional ele vai estabelecer uma meta para a inflação e o Banco Central ele vai atuar no sentido de executar as políticas para conseguir alcançar aquela meta de inflação. Mas a gente já vai falar, só estou jogando algumas ideias aqui para a gente ter um contexto do que está acontecendo. Então, olha só, uma deflação também não é desejável, porque com a expectativa de preços mais baixos no futuro,
consumidores e empresas podem adiar gastos e investimentos, agravando uma situação de recessão econômica, que é quando o nosso país ele não está crescendo. Bom, dito tudo isso, né, o Conselho Monetário Nacional, o que que ele é? Eles são 3 pessoas, tá? A gente tem aqui a composição, então 3 pessoas. Eu tenho o ministro de Estado da Fazenda, o ministro de Estado do Planejamento e Orçamento e o presidente do Banco Central do Brasil. Essas 3 pessoas aqui, elas são o Conselho Monetário Nacional, que é um conselho, né? Então elas vão atuar no sentido de formular a política de moeda e do crédito. Aí destaque aqui, tá, que o presidente do conselho é o ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento e Orçamento, isso daqui quem vai indicar quem são essas pessoas é o presidente da República, tá? Ele que vai compor lá o ministério dele, e aí a gente vai ter pessoas mudando a cada governo, tá? O Banco Central do Brasil também tem as regras lá de como é que funciona a indicação dos diretores e também do presidente do Banco Central. Então, quando eu falar Conselho Monetário Nacional, se vocês quiserem fazer associação, algumas pessoas gostam de fazer, tá? Eu tenho 3 letras, eu tenho 3 pessoas, e essas são as 3 pessoas. 2 ministros, ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e Orçamento e o presidente do Banco Central do Brasil. E aí a gente vai começar a ver agora outros objetivos aqui do Conselho Monetário Nacional e também algumas atribuições, tá? Primeiro eu quero destacar o seguinte: o Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão deliberativo máximo do sistema financeiro nacional. Bom, a gente acabou de ver, né, que ele também é definido como órgão superior. Sempre que a gente escutar, né, algo relacionado a superior, deliberativo máximo, a gente vai associar aqui ao Conselho Monetário Nacional, apesar da gente também ter outros 2 conselhos. E até também fica mais uma dica aí, né? Quando a gente falar em órgãos normativos, vocês estão vendo que todos os 3 aqui eles são conselhos. Então, os 3 eles são formados por pessoas. E os 3 têm um nacional aqui também, né? Opa, aqui, aqui e aqui. Só para daqui a pouco vocês não confundirem com os órgãos que são supervisores. Bom, dito isso, tá? O Conselho Monetário Nacional ele possui funções normativas, o que significa que ele vai estabelecer regras e diretrizes. Não executivas. O que significa dizer que ele não executa? Aliás, né, o que significa dizer que ele tem funções não executivas? É exatamente isso, que ele não executa. Ou seja, ele estabelece regras, diretrizes e políticas econômicas, mas ele não está diretamente envolvido na execução. Em outras palavras, ele formula a política da moeda e do crédito, mas quem vai executar essas políticas não é o próprio Conselho Monetário Nacional. Nesse caso, né, dando como exemplo aqui, quem vai executar é o Banco Central do Brasil, que seria esse parceiro que coloca ali a mão na obra. É ele quem executa as medidas para garantir o controle da inflação e o crescimento econômico do país. E também quero chamar a atenção um pouco para isso daqui, tá? A gente está vendo aqui que a gente falou bastante em controle da inflação e crescimento, né? Essa atuação aqui do Conselho Monetário Nacional, apesar de a gente estar vendo que ele é o órgão deliberativo máximo, superior do sistema financeiro, essa atuação aqui ela está muito mais para um órgão de políticas econômicas do que um órgão do sistema financeiro nacional. E aqui já é um ponto que eu quero chamar a atenção. O Conselho Monetário Nacional, a gente vai ver, ele tem atribuições aqui relacionadas à estrutura do sistema financeiro nacional, no que tange esses mercados aqui. Mas ele também tem uma atuação importante como um órgão que vai atuar ali nas políticas econômicas do nosso país, visando justamente o que a gente acabou de ver aqui. Bom, quais são os objetivos do Conselho Monetário Nacional? É importante, tá? A gente saber aqui quais são esses objetivos. Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer públicas, quer privadas. Ou seja, o Conselho Monetário Nacional ele vai orientar como que as instituições financeiras vão utilizar os seus recursos, no sentido de propiciar nas diferentes regiões do país, norte, sul, centro-oeste, condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional, ou seja, como que elas vão usar os seus recursos para que a gente tenha um desenvolvimento harmônico entre as regiões, né? Para que uma região não tenha um crescimento muito grande, né? Que tenha lá um bem-estar muito bom, mas isso daqui a pouco se sobrepondo a uma outra região. Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros.
Então a gente tem as instituições financeiras, mas a gente também tem instrumentos financeiros, né? Pix, TED, cheque. E o Conselho Monetário Nacional, ele vai atuar no sentido de propiciar esse aperfeiçoamento, deixar, né, esses instrumentos mais modernos. A exemplo do Pix, que é algo que a gente não tinha, né, há algum tempo e surgiu aí no mercado e revolucionou a maneira como a gente faz transferência. Então é esse aperfeiçoamento aqui que é buscado. Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Quando eu falo liquidez e solvência, é que as instituições financeiras elas têm que ter capacidade de honrar os seus compromissos. Então, vamos supor que as pessoas vão lá, vão depositar o seu dinheiro nas instituições financeiras e a instituição financeira vai sair fazendo os empréstimos, é o que a gente chama de intermediação financeira. Mas se as pessoas elas forem lá sacar esse dinheiro, todas de maneira conjunta, não digo todas, né, mas se um monte de pessoas for lá sacar, a instituição financeira ela tem que ter condições de honrar esses saques, né? Não pode acontecer de uma pessoa ir sacar o dinheiro e a instituição financeira não ter como fazer o pagamento. Então, o Conselho Monetário Nacional ele zela justamente pela liquidez e solvência. E uma outra atribuição aqui, só um detalhe, tá? Esse verbo aqui, zelar, ele é importante, tá? Porque ele pode ser confundido aqui com uma atuação do Banco Central ou até mesmo da CVM. Então, quando eu falar zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, é Conselho Monetário Nacional. Se eu falar zelar pelo sistema financeiro nacional, isso é um objetivo lá do Banco Central. Então, cuidado para não confundir, porque na prova as questões elas gostam justamente de fazer isso. Elas vêm aqui e vão dizer o seguinte: zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras é uma atribuição do Banco Central do Brasil. E está errado. É um objetivo do Conselho Monetário Nacional. Ou fazer o contrário, né? Falar em zelar pelo sistema financeiro, dizer que é uma atribuição do Conselho Monetário Nacional, isso está errado. Então, cuidado com esse verbo aqui, tá? Não fiquem só no verbo. Lembrem, tentem lembrar também da atribuição. É claro que a gente dá dica, né, de que verbos que trazem funções que geralmente são normativas, a gente associa ao Conselho Monetário Nacional, já que ele é um órgão normativo. Mas tem alguns verbos que a gente tem que tomar esse cuidado. Além disso, ele vai também coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa. Tá? Primeiro, o que significa esse coordenar aqui? Notem que eu tenho políticas, então eu tenho medidas. Medidas envolvendo aqui a moeda, o controle de moeda que eu tenho na economia, controle de crédito, também relacionada ao orçamento, que é como o governo vai gastar o seu dinheiro, como que ele também vai autorizar despesas. Tenho também as medidas fiscais, como é que vai funcionar a questão da arrecadação, da tributação, dos gastos do governo. Tenho também a dívida, né, que é como que o governo ele vai honrar ali os títulos que ele emitiu, por exemplo, para conseguir fazer construções, como que o governo ele vai honrar a dívida que ele tem, seja no mercado interno ou com credores internacionais. Quando eu digo coordenar, significa que o Conselho Monetário Nacional ele vai atuar no sentido de fazer com que essas políticas aqui elas sejam integradas, que elas não sejam conflitantes. Porque se o objetivo é o controle da inflação, por exemplo, o que vai acontecer? Na política monetária, provavelmente aqui eu vou ter um aumento na taxa de juros, né, para desencorajar o consumo e dessa forma ter um controle da inflação. Mas eu poderia ter aqui na política fiscal uma medida contrária, que seria o governo gastando. Se o governo está gastando, isso vai favorecer aqui a um aumento da inflação, né, uma atividade econômica. Eu teria duas medidas que são conflitantes e que talvez não tragam aqui o resultado que é o controle da inflação. Então, o Conselho Monetário Nacional ali coordena para que todas essas políticas, todas essas medidas aqui, elas falem a mesma língua de acordo com o objetivo que se quer naquele momento. Então esses aqui são os objetivos do Conselho Monetário Nacional. Lembrem aqui dos verbos, tá? Mas cuidado com o verbo zelar, que eu já falei aí que ele pode aparecer tanto para o Banco Central quanto também para a CVM, né? Se for zelar pelos titulares de valores imobiliários, por exemplo. Então, podem associar, mas lembrem também, claro, de olhar o que está escrito depois, né? Porque por mais que eu venha certinho aqui orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, mas eu coloco assim, por exemplo, apenas as instituições privadas, já está errado. É esse o tipo de cuidado que a gente tem que ter. Aí o pessoal gosta de lembrar disso daqui, né? OZPC, tá? OZPC, porque assim, porque o O aqui é de orientar, o P, ou melhor, né? O Z é de zelar, o P é de propiciar e o C é de coordenar.
cuidado, né? Eu digo de novo, cuidado aqui com o zelar para não errar nele. Bom, aí também a gente tem as competências do Conselho Monetário Nacional. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Então, compete ao Conselho Monetário Nacional fixar as diretrizes e normas da política cambial. A política cambial ela vai ditar como é que vai se dar a relação de preço da nossa moeda, o real, com outras moedas estrangeiras. Por exemplo, a relação do preço do real com o dólar americano. E aí, o que a gente tem que entender aqui? É quem fixa as diretrizes para esse tipo de medida é o Conselho Monetário Nacional, mas a gente vai ver que quem executa isso é o parceiro dele, que é o Banco Central do Brasil. Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas essas formas. Também vai trazer regras aqui para o crédito, né? Como que as instituições financeiras vão emprestar os seus recursos. Notem aqui que eu vim também colocando em destaque aqui cada um dos verbos para vocês notarem que eu tenho aqui verbos que trazem essa ideia de funções normativas e não de execução, né? Eu não disse aqui executar a política cambial, eu falei fixar diretrizes para a política cambial. Então é isso que a gente tem que lembrar aqui do Conselho. E claro, né, lembrar aqui das atribuições. Regular a constituição, o funcionamento e fiscalização das instituições financeiras. Aí cuidado, olhem só, eu não estou falando que ele vai fazer a fiscalização, ele vai regular como que vai se dar a constituição, como que vai se dar o funcionamento e vai regular também como é que vai se funcionar a fiscalização. Mas quem faz a fiscalização das instituições financeiras nesses mercados aqui, eu tenho o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Imobiliários. Aí cada um vai cuidar, né, dos seus respectivos mercados. Então ele regula a fiscalização. Exemplo, tá? Quem é que autoriza para que uma instituição financeira possa funcionar? Aí é o Banco Central. Autorizar traz essa ideia de execução, né? De dar o conduto ali para a instituição financeira poder operar. Aí é o Banco Central. Mas quem regula como que isso funciona é o Conselho Monetário Nacional. Limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros. Então, para que a gente não tenha taxas de juros que sejam muito elevadas, quando necessário, né, sempre que necessário, o Conselho Monetário Nacional ele pode limitar, pode dizer, para crédito rural, para tal linha, a taxa de juros não pode ser maior que 2%. Isso quem vai determinar é o Conselho Monetário Nacional. Ele também vai determinar aqui qual que é a porcentagem máxima dos recursos que as instituições financeiras poderão emprestar ao mesmo cliente ou grupo de empresas. Ou seja, eu tenho aqui a instituição financeira, ela tem o capital dela, e ele vai dizer o quanto que ela pode desse capital aqui emprestar a uma empresa, por exemplo. Porque se ela coloca um percentual muito alto, o que pode acontecer, né? Se essa empresa ela quebrar, a instituição financeira ela pode entrar numa situação aonde ela não vai ter liquidez, né? Porque ela colocou muito dinheiro em um lugar só. É quase como se a gente colocasse todo o nosso dinheiro todos os ovos em uma única cesta, né? Se der problema ali, a gente perde tudo. Então, o Conselho Monetário Nacional ele também determina qual que é esse percentual máximo que as instituições elas vão poder emprestar ao mesmo cliente ou grupo de empresas. Expedir normas gerais de contabilidade e estatística a serem observadas pelas instituições. Aqui eu já tenho mais aquela parte contábil, de balanço e tudo mais. Então, quem também vai expedir essas normas é o Conselho Monetário Nacional. Normas gerais, nada muito específico, tá? Apenas essa ideia mais geral de como é que vai funcionar. Essa aqui é interessante. Outorgar ao Banco Central do Brasil o monopólio das operações de câmbio quando ocorrer grave desequilíbrio no balanço de pagamentos ou houver sérias razões para prever a iminência de tal situação. Vamos lá. Quem é que pode fazer operação de câmbio no nosso país? As instituições financeiras e a Caixa Econômica, tá? Os bancos e a Caixa Econômica. São as instituições, então, de maneira geral, que podem fazer, e é isso que a gente tem no dia a dia normal. Só que se a gente estiver numa situação aonde ocorrer um grave desequilíbrio no balanço de pagamentos, que é onde a gente tem o registro ali da entrada e saída de moeda, ou ainda que não tenha acontecido, mas existe ali razões para crer que isso vai acontecer, o Conselho Monetário Nacional ele pode outorgar, ou seja, passar para o Banco Central do Brasil o monopólio dessas operações, de modo que os bancos e a Caixa elas não vão
E eles não vão poder fazer operações de câmbio, apenas o Banco Central do Brasil. Por que isso? Né, para daqui a pouco reverter essa situação aqui de desequilíbrio, para não deixar a nossa moeda se desvalorizar muito. Então, nessa situação, quem vai outorgar é o Conselho Monetário Nacional. E ele outorga quem? Ao Banco Central. Disciplinar as atividades das bolsas de valores e dos corretores de fundos públicos. Aqui a gente tem que ter cuidado, tá? Quando a gente fala de bolsa de valores, a gente está falando no mercado de valores imobiliários. O detalhe é que quando a legislação aqui, que traz as competências do Conselho Monetário Nacional, ela foi editada, a gente não tinha a CVM, ela não existia. Então essas atribuições ficavam em parte para o Conselho Monetário Nacional e para o Banco Central do Brasil. Posteriormente, a CVM ela foi criada e aí ela passou a cuidar aqui do mercado de valores imobiliários. Mas essa nossa competência aqui do Conselho Monetário Nacional não foi revogada, ela continua lá. Então, pensando em prova, se falar em disciplinar as atividades das bolsas de valores e dos corretores de fundos públicos, eu tenho que marcar como competência do Conselho Monetário Nacional. Mas olha só, se eu falar regular as atividades de bolsa de valores, aí é a CVM, tá? Eu sei que pode parecer não fazer tanto sentido, mas a gente tem que ir pelo que está na legislação. E se cair em prova, se falou disciplinar as atividades da bolsa de valores, Conselho Monetário Nacional. Se falou regular, aí vai ser a CVM, que de maneira geral cuida ali de todo o mercado de valores imobiliários. Aprovar os orçamentos monetários preparados pelo Banco Central, por meio das quais se estimarão as necessidades globais de moeda e crédito. Tá? Então, uma outra atribuição aí, aonde o Conselho Monetário Nacional também vai aprovar esse orçamento, que é preparado para o Banco Central. Né? Quando eu penso em orçamento, eu vou ter ali o quanto que vai ser necessário de moeda e de crédito na economia. Essas são as principais competências, tá? Tem outras, mas essas são as que recorrentemente caem em prova e que a gente não pode ir sem saber. E a gente vai falar um pouco mais também sobre outras competências. A exemplo dessa daqui que é importantíssima pensando em prova, tá? Metas para inflação. Aqui a gente tem uma competência, então, do Conselho Monetário Nacional. Com o objetivo de controlar a inflação no país, desde 1999, o Brasil adota o regime de metas para inflação. Em nosso país, olha o que eu vou falar agora. A meta para inflação é definida pelo Conselho Monetário Nacional e cabe ao Banco Central do Brasil, Bacen, adotar as medidas necessárias para alcançá-la. A gente viu agora há pouco, né, que quando o Conselho Monetário Nacional ele formula a política da moeda e do crédito, ele visa ali a estabilidade da moeda, controle da inflação. E para isso, ele estabelece a meta para a inflação, ou seja, o quanto que de inflação a gente vai ter em um determinado período. A gente vai entender isso, como é que funciona. Eu só estou dando um destaque grande aqui, porque as pessoas erram muito isso daqui em prova, tá? Conselho Monetário Nacional, ele determina a meta para a inflação. Aí a gente tem uma outra meta, que é a meta da taxa Selic, que a gente vai estudar em aulas à frente, tá? E aí quem vai fazer isso é o Comitê de Política Monetária. Meta da inflação, Conselho Monetário Nacional. Não esqueçam disso, tá? E bom, ele estabelece a meta e o Banco Central ele vai ter que buscar alcançar essa meta. Aí como é que o Banco Central ele vai fazer isso? Através da definição da meta, só que da taxa Selic, via o seu Comitê de Política Monetária, o Copom, né, que dentro ali da estrutura do Banco Central a gente tem esse comitê que vai ser responsável principalmente pela definição dessa taxa. Aí dessa forma o Banco Central ele executa a chamada política monetária. Bom, como é que funciona a meta então? Olha, isso daqui mudou recentemente. Atualmente, a meta, ela se refere à inflação acumulada em 12 meses, apurada mês a mês. Destaque para esse daqui. Também conhecida como meta contínua. Por exemplo, em janeiro de 2025, a inflação acumulada em 12 meses é comparada com a meta e seu intervalo de tolerância. Antes não era, tá? Antes ela era vista de um período que ia ali de janeiro a dezembro, né? Então a gente tinha o quanto que a gente teve de inflação no ano 2021, 2022, 2023. A gente apurava o quanto que a gente tinha de inflação e a gente olhava a meta. A meta é definida pelo Conselho, né? Vamos supor que o Conselho Monetário Nacional ele determinou uma meta de inflação de 3% no ano. Associada à meta da inflação, eu também tenho um chamado intervalo de tolerância, tá? Vamos supor que esse intervalo aqui é de 0,75 pontos percentuais. Ou seja, eu tenho um intervalo que ele vai de 2,25
Aí eu tenho o centro da meta, que é 3%. E eu tenho o topo aqui, que é 3,75%. Tá? Então, centro da meta, aquela definida pelo conselho. Intervalo de tolerância, 0,75, para baixo aqui, para cima para cá. Em outras palavras, a inflação ela tem que ficar dentro desse intervalo aqui. Se a gente olhar aqui o exemplo que eu coloquei, né, ia para 1.100. Vamos se lembrar disso. Eu tinha a inflação aqui, o preço aqui da cesta de produtos ia para 1.100. Aí eu falei, né, que eu estava tendo um aumento de 10%. Ou seja, a minha inflação aqui ela foi de 10%. Nesse caso aqui não teria cumprido a meta, né, porque a meta é de 3%. Isso é importante, tá? Aqueles indicadores que vão ser utilizados para calcular a inflação, eu tenho vários, mas aquele que vai ser usado aqui para fins de cumprimento da meta da inflação é o IPCA. Tá? Ele é calculado pelo IBGE. Eu vou olhar aqui qual é a inflação acumulada nos últimos 12 meses. Aí eu vou comparar isso daqui com a meta e com o seu intervalo de tolerância. Então eu peguei o período de janeiro do ano XX e comparei aqui com janeiro de XXX. Eu vou olhar aqui através do IPCA, que é o indicador de inflação, para ver o quanto que o preço dos produtos e bens, o quanto que esse preço ele subiu. Se ele subiu, por exemplo, vamos supor aqui, 3,45% nesse período, está dentro aqui da meta. Aí, passou o mês, né? A gente vai para fevereiro. Eu vou fazer a mesma coisa. Fevereiro de XX, eu vou comparar com fevereiro de XXX, que é o ano seguinte. Aí eu vou olhar aqui qual que é a inflação nesse período de 12 meses. É 3,52%. Tá dentro aqui do intervalo? Tá ok, tá cumprindo a meta. Então, mês a mês, eu olho aqui como é que está a inflação nos últimos 12 meses. E isso é diferente do que a gente tinha, né, até 2024, que lá a gente ia olhar qual que foi a inflação no ano. Eu não ficava comparando mês a mês. Eu olhava o período de 2024, depois 2025, depois 2026. Agora não, é mês a mês e por isso recebe o nome de meta contínua. E olha só o que eu vou falar agora, tá? Se durante 6 meses consecutivos a gente estiver fora do intervalo aqui de tolerância, vai ser considerado como descumprimento da meta. Aí o Banco Central ele vai ter que tomar as ações lá que são necessárias, né? Depois a gente vê na aula do Banco Central, mas se ficar fora do intervalo, então descumpriu a meta por 6 meses, ou melhor, né? Se ficar fora por 6 meses consecutivos, descumpriu a meta. Então eu olho, né? Vamos supor, no período de fevereiro para fevereiro, a inflação ela mediu 4,10%. Até agora, estava tudo ok. Aí aqui foi o primeiro mês que descumpriu, né? Ficou 4,10. Mas eu ainda não vou enxergar aqui como descumprimento da meta. Eu ainda vou precisar outros 5 meses aqui, de forma consecutiva, para entender que aconteceu um descumprimento da meta. Diferente do outro modelo que a gente tinha, né? Que se no ano ficou fora do intervalo, aí já era considerado descumprimento. Aqui são 6 meses consecutivos. Perfeito, tá? E esse 3% aqui, e o intervalo de tolerância, eles podem mudar? Podem, tá? Eventual alteração da meta ou do seu intervalo de tolerância tem de ser anunciada com uma antecedência mínima de 36 meses. Ou, em outras palavras, né, 3 anos. Então, né, se, por exemplo, eu tenho que a meta ela foi definida em 3% e eu quero mudar isso, isso só vai valer a partir da minha mudança para daqui 3 anos, né? Eu vou avisar que vai acontecer a mudança 3 anos antes, para que 3 anos depois passe a valer a nova meta. Mas eu vou continuar com o sistema de meta contínua, olhando mês a mês. Tá certo? E aí tem um ponto importante também aqui relacionado ao regime de metas, que o Banco Central ele traz para nós quais são os elementos desse regime de metas, né? Por que que isso é importante? Bom, primeiro é o conhecimento público e prévio da meta para a inflação. Se eu não tivesse esse sistema aqui, né, porque mesmo tendo, a gente tem situações em que a inflação ela sai do controle, que ela acaba descumprindo a meta. Imagina se eu não tivesse isso daqui, né? Eu não saberia, por exemplo, o quanto que o preço dos bens e produtos ia subir no próximo ano. Talvez, né, para pessoa no dia a dia, talvez não faça tanta diferença. Mas imagina para uma empresa, né, que precisa saber o quanto que ela vai gastar todos os meses ali para conseguir manter as suas operações. Aí acaba ficando um pouquinho difícil, né? Se a empresa tem impacto, isso vai também impactar todas as pessoas. Então, ter esse conhecimento prévio da inflação mostra para nós, traz para nós um pouco de previsibilidade. A gente mais ou menos sabe
um quanto que a gente vai ter de inflação. É claro que pode sair do controle? Pode, mas o fato da gente ter traz essa previsibilidade maior. Autonomia do Banco Central na adoção de medidas necessárias para o cumprimento da meta. A gente viu que ele vai atuar aqui definindo a meta da taxa Selic, e depois ele vai utilizar dos instrumentos de política monetária para fazer o manejo dessa taxa, justamente para entregar uma inflação dentro da meta que foi estabelecida aqui pelo Conselho Monetário Nacional. Comunicação transparente e regular sobre os objetivos e justificativas das decisões da política monetária. Então, sempre trazendo essa ideia de transparência, para as pessoas terem o conhecimento do porquê, por exemplo, o Banco Central está tomando determinada atitude, né? Pensando aí no controle da inflação. Mecanismos de incentivo e responsabilização, prestação de contas para que a autoridade monetária cumpra a meta. Até porque, né, se acontecer aquela situação de descumprimento da meta, a gente vai ver que o Banco Central ele vai ter que tomar, sim, algumas providências e no sentido de ser responsabilizado por conta disso. Mas aí a gente vê na aula do Banco Central. Perfeito? Então aqui a gente tem que lembrar o seguinte, meta para a inflação, mais uma vez, para a gente não esquecer Conselho Monetário Nacional, e hoje a gente tem a meta contínua, que é apurada mês a mês. 6 meses consecutivos fora desse intervalo de tolerância é considerado descumprimento da meta, e aí a gente tem responsabilização e prestação de contas da autoridade monetária, que é o Banco Central. Bom, a gente viu aqui, né, que o Conselho Monetário Nacional, ele é o órgão normativo superior do sistema financeiro, mas eu também falei que ele atua ali como um órgão de política econômica. A gente pode pensar nele como um conselho, então, de política econômica. E aí a gente consegue separar algumas funções do conselho que o enquadram aqui como conselho de política econômica e aquelas que o enquadram como órgão normativo superior do sistema. Então a gente viu, né, a parte de coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública, interna e externa. Isso daqui tem a ver com a função de Conselho de Política Econômica. É como a nossa doutrina, a parte da literatura, classifica cada uma das funções. Então, na condução da política monetária, que é a política da moeda, a preservação do valor da moeda, controle da inflação. Na condução da política do crédito, que é aquela dos empréstimos, observar as diretrizes de concessão de aportes financeiros. Na política orçamentária e fiscal, orientar a política de gastos do governo e a política tributária, que é a arrecadação de impostos e tributos. Na condução da política de dívida pública, nortear a administração da dívida do governo federal. Então, coordenar aqui vai se enquadrar em Conselho de Política Econômica. Aprovar os orçamentos monetários, aqueles preparados pelo Banco Central, também vai enquadrar aqui. Fixar diretrizes e normas da política cambial, a outorga do monopólio ao Banco Central, né, em situações ali de iminência ou da efetiva ocorrência de desequilíbrio no balanço de pagamentos, também aqui no Conselho de Política Econômica, bem como colaborar com o Senado Federal na instrução de processos e empréstimos externos dos estados, DF e municípios, tá? Uma outra função aí que eu trago também, que é associada ao Conselho Monetário Nacional e que vai estar dentro aqui desse papel de Conselho de Política Econômica. E no papel de órgão normativo do superior do Sistema Financeiro Nacional, aí eu tenho aqueles objetivos que a gente já viu, tá? Regular a Constituição, o funcionamento e fiscalização, que é uma competência, aí zelar pela liquidez, que é o objetivo, propiciar, orientar, regular taxas e descontos, remunerações, regular a concessão de crédito, expedir normas gerais, disciplinar as atividades de bolsas de valores. Então, tudo isso que a gente viu, só que essas aqui, elas se enquadram no papel aqui de órgão normativo. Ou seja, aqui ele está preocupado com o sistema financeiro nacional. Aqui ele está preocupado com o nosso país como um todo, né? Porque a gente tem as políticas aqui econômicas. E bom, a gente viu que o Conselho Monetário Nacional, eles são 3 membros. Né? Tem o ministro da Fazenda, que é o presidente, tem o ministro do Planejamento e Orçamento e o presidente do Banco Central. Como é que eles vão tomar as decisões no sentido de formular a política da moeda e do crédito? Eles vão se reunir uma vez por mês, isso é o que a gente chama aqui de reuniões ordinárias, porque elas sempre vão acontecer pelo menos uma vez por mês, e aí eles vão deliberar sobre assuntos como esses aqui, que são, lembra, né? OZPC, são os objetivos do Conselho Monetário Nacional. Então, nessas reuniões, né, eles vão atuar ali na condução da política econômica do nosso país e também como órgão normativo do sistema financeiro. Essas são as reuniões ordinárias, mas também podem acontecer reuniões extraordinárias.
que são aquelas que vão acontecer a qualquer momento, mediante convocação do presidente do Conselho Monetário Nacional. Elas vão ser reuniões que estão fora ali daquele calendário que a gente tem previsto de reuniões ordinárias, né, que vão acontecer ali pelo menos uma vez por mês. São pessoas e nem sempre as pessoas elas podem concordar com tudo, né? Então, nessas reuniões, para que as decisões sejam tomadas, vão acontecer votações. Para que seja realmente aprovada uma decisão, eu preciso da maioria simples de votos. Se eu tenho 3 pessoas, quanto que vai ser a maioria simples? São 2 pessoas querendo algo, né? A maioria que ganha e a decisão vai ser tomada. Então é assim, mediante votação, ou seja, não precisa ser unânime a decisão. Tendo a maioria, a decisão ela vai ser aprovada. O presidente ele tem a prerrogativa de deliberar nos casos de urgência e de relevante interesse ad referendum dos demais membros. Como é que isso funciona? Vamos supor que a gente está naquela situação lá de grave desequilíbrio no balanço de pagamento. E aí o Conselho Monetário Nacional ele precisa outorgar ao Banco Central o monopólio das operações de câmbio. De repente, não dá tempo de convocar uma reunião extraordinária, de repente não dá tempo de esperar a reunião ordinária. E aí, o presidente, então, do conselho, o ministro da Fazenda, ele acaba tomando a decisão de outorgar sem que aconteça a votação, mas aí, na reunião seguinte que acontecer, seja ela extraordinária ou ordinária, aí os membros eles vão fazer a votação. Então ele decide antes, mas ele leva a matéria para ser encaminhada na reunião seguinte. Aí se for para não fazer a outorgação, aí vai voltar atrás daquela decisão que foi tomada. Mas é porque é um caso de urgência e de relevante interesse. Tá? Então lembra que a prerrogativa aqui é do presidente, não é o presidente da República, tá? Presidente do Conselho Monetário Nacional, que é o ministro da Fazenda. E aí, uma vez que é decidido algo, isso vai ser formalizado em um documento. Esse documento recebe o nome de resolução do Conselho Monetário Nacional. Por exemplo, né, vamos supor que o Conselho vai limitar a taxa do crédito rural. Ao invés de ser livremente pactuado pelas instituições financeiras, determinado crédito rural vai ter uma taxa que não pode ser superior a 2%, ou seja, tem que ser inferior. Aí, essa decisão que foi tomada, ela foi tomada pela maioria simples de votos, né, eles votaram para isso, e isso vai ser formalizado aqui em um documento, e esse documento, como a gente viu agora, ele tem o nome aqui de Resolução CMN. Aí vai ter um número lá associado, né? Resolução 3033. Resolução CMN 3033 e vai ter o ano, 2021, 2022. E aqui a gente vai ter o conteúdo do que foi aprovado, nesse caso, a limitação da taxa. Aí essas resoluções elas vão ser divulgadas no Diário Oficial da União e lá também no Busca de Normas do Conselho e do Banco Central, que é um lugar no Banco Central onde a gente consegue ver o que foi aprovado pelo Conselho Monetário Nacional, o que o Banco Central também decidiu. Perfeito, tá? Então, em relação às reuniões, é isso que a gente tem que saber. Aí, a gente também tem um órgão que vai atuar como órgão de assessoramento técnico na formulação da política da moeda e do crédito no país. Quem formula é o Conselho Monetário Nacional, mas nem por isso significa que ele não precisa de ajuda. E ele tem uma ajuda, ele tem uma assistência aqui que é a COMOC, que é a Comissão Técnica da Moeda e do Crédito. Ela traz esse assessoramento aos membros do Conselho Monetário Nacional. E, nesse sentido, ela vai se manifestar previamente sobre os assuntos de competência do Conselho Monetário Nacional, para trazer esse assessoramento para os membros do Conselho. Quem é que faz parte da COMOC, tá? Olha só, eu tenho o presidente do Banco Central, que notem, ele é um dos membros do Conselho Monetário Nacional, mas ele também vai estar aqui na COMOC. E na COMOC ele tem a função de coordenador. E aí eu tenho outros membros aqui também. Presidente da CVM, o secretário executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, do Ministério da Fazenda, secretário do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda e secretário aqui de Política Econômica do Ministério da Fazenda. E eu ainda tenho aqui 4 diretores do Banco Central do Brasil, né? A gente tem um total de 8 diretores mais o presidente no Banco Central. Então, notem que eu não tenho todos os membros aqui do Banco Central, eu tenho só metade dos diretores e o presidente, mas como isso daqui acontece de forma alternada, eventualmente um dos diretores do Banco Central do Brasil, né, qualquer um deles, vai poder fazer parte da COMOC, né, porque fica alternando aqui esses 4 diretores do Banco Central.
A COMOC ela também se reúne uma vez por mês, de forma ordinária e extraordinariamente a qualquer tempo, por convocação do seu coordenador, que é o presidente do Banco Central, ou pela maioria de seus membros, né? Esses aqui que a gente acabou de ver. As reuniões, vale dizer, elas têm caráter reservado aqui na COMOC e ela se pronuncia, mais uma vez, previamente sobre assuntos de competência do Conselho Monetário Nacional. E a gente também tem a Secretaria Executiva, né, que é exercida pelo Banco Central. Secretaria Executiva da COMOC e do Conselho Monetário Nacional. Quais são as atribuições do Banco Central no papel de Secretaria Executiva, então, desses dois órgãos? Ele vai organizar a pauta das reuniões do colegiado, então ele que vai decidir o que vai acontecer ali em determinada reunião, vai comunicar aos conselheiros a data, a hora, o local das reuniões, vai enviar a pauta de cada reunião, né, para que todo mundo tenha ali o que vai ser discutido. Isso tanto para o Conselho Monetário Nacional quanto para a COMOC. Vai prover os serviços de secretaria das reuniões do Conselho, elaborando inclusive as respectivas atas, manter arquivo e inventário de assuntos de interesse do Conselho, bem como as decisões adotadas, colher assinatura. Então, notem aqui que é um papel bem executivo, né? E isso vai caber ao Banco Central. Até porque o Conselho Monetário Nacional são 3 pessoas, né? E o Banco Central não, tem toda uma estrutura, tem os diretores e também tem todos os funcionários ali. Prover serviços de secretaria de apoio à COMOC, encaminhar aqui propostas dos conselheiros para sua manifestação prévia, encaminhar ao presidente do conselho os expedientes recebidos, encaminhar aos conselheiros cópia das atas e resoluções baixadas, e encaminhar as comissões consultivas. Hoje elas nem existem mais, né, na verdade, mas está aí ainda, aparece lá na legislação como uma das atribuições aqui do Banco Central no papel de secretaria executiva, tá? O que a gente tem que lembrar disso daqui? Essas atribuições mais administrativas, mais executivas, dentro lá da COMOC e do Conselho Monetário Nacional, quem vai fazer é o Banco Central do Brasil. E aí, para a gente resumir, né, o que a gente viu aqui em relação ao Conselho, qual que é a área de atuação do Conselho Monetário Nacional, órgão superior aí do sistema? O mercado de moeda, crédito, capitais e câmbio. Ele é de nível normativo, ou seja, ele vai estabelecer regras e diretrizes, mas ele não vai ser o responsável por executar essas medidas. Quais são os seus membros? O ministro da Fazenda, do Planejamento e Orçamento e o presidente do Banco Central do Brasil, sendo que o presidente do Conselho é o ministro da Fazenda. Ele compõe aqui a estrutura do Ministério da Fazenda, esse órgão, tá? E as matérias, elas são formalizadas em resoluções do Conselho Monetário Nacional. Eu ainda colocaria aqui, chamaria um pouco mais atenção em relação à meta para a inflação, tá? Lembrem que essa é uma atribuição importante do Conselho Monetário Nacional. Cuidado para não confundir.